Lucas capítulo 9, versículo 62. Depois que todos acharam, os obreiros também podem se assentar. Vamos ler o 61, 9,61 para vocês compreenderem. Lucas 9,61. Diz assim: isso um discípulo falando para Jesus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62 diz que é a parte principal da pregação. E Jesus lhe disse, olha o que Jesus fala: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, tem Bíblia que diz que é digno para o reino de Deus. Tem Bíblia que diz que aqueles que põem a mão no arado e olham para trás não é digno do reino? Todas falam não é apto? Lá não é digno, né? Então, ou seja, o cabeçalho diz acerca dos que seguem a Jesus. Jesus está dando instrução de como devemos seguir a Ele. Não é do nosso jeito e não é da nossa maneira. Para que a gente possa entender melhor o 62, é necessário a gente aplicar o nosso coração no contexto do 61. Aonde que um discípulo chega para Jesus, fala: Senhor, eu te seguirei. Alguém que até que tem desejo de seguir Jesus. Alguém que até tem desejo de ser um discípulo de Jesus. Mas ele fala para Jesus: porém, deixa-me despedir-me primeiro do que estão em minha casa. Aonde Jesus usa essa questão, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino, não é apto para o reino, não serve para entrar no reino. A gente vê duas questões aqui: uma pessoa que tem desejo de seguir a Cristo, desejo de ser um discípulo de Cristo, mas ao mesmo tempo não larga os seus interesses, não larga as suas vontades. Jesus, nessa passagem de Lucas, está falando das exigências de como nós devemos segui-lo. Jesus, nessa passagem, ele mostra e dá instrução da maneira em que devemos seguir a Ele. E para evidenciar a missão que Ele nos convida a realizar, Ele deixa alguns exemplos de pessoas que se aproximaram dEle, dizendo que queria segui-lo. É a questão desse discípulo. Queria segui-lo. Aquele que quer seguir a Cristo, porém coloca vários empecilhos, é a pessoa que está com a mão no arado, porém também é aquela que olha para trás. A pessoa que quer seguir a Cristo. Dentro da igreja tem muitos que querem seguir a Cristo. É ou não é? Mas não larga os costumes antigos, não larga a velha vida, não larga os desejos de promiscuidade, os desejos do coração, os desejos da mente, não larga os más pensamentos, as palavras ociosas. Por isso que a própria palavra de Deus diz que nós temos que ser apto no ouvir e tardio no falar, para não falar besteira, meu Deus, como muitos falam besteiras. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra evidências de como devemos seguir a Cristo, e ao mesmo tempo de pessoas que querem seguir a Cristo e os seus olhos estão no mundo, nos seus interesses. Quando eu li essa passagem de colocar a mão no arado e olhar para trás, eu tive uma outra visão daquilo que eu ensino. A parábola da semeadura, ela pode nos explicar muito bem sobre isso. Você que conhece a parábola da semeadura, lá no livro de Mateus, se você quiser abrir, por gentileza, é um livro antes. Mateus, 2 livros antes. Mateus, Marcos, e você está em Lucas. O livro de Mateus 13:7 vai falar assim. A gente já vai voltar para... A gente vai abrir algumas passagens para você compreender. Depois a gente vai fazer a exegese do texto, para você poder compreender. Livro de Mateus 13:7. Você sabe que na Bíblia, o coração é representado pela terra, é ou não é? Na lei da semeadura, ou na parábola da semeadura, a gente pode entender dessa forma. No livro de Mateus 13:7, fala sobre a semente que caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Não está escrito na sua Bíblia isso? A semente, o que é a semente? Hein, pessoal? A palavra. A semente caiu na terra. O que é a terra? O coração. Mas nessa terra, a Bíblia diz que tinha espinhos. Olha o que diz Mateus 13:22.
Você leu 13:7. Olha o que diz Mateus 13:22. Jesus, ele explica sobre essa parte da parábola, que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve. Peraí, é o quê? Aquele que ouve. Então não está falando de alguém lá de fora, está falando daqueles que estão dentro da igreja. Que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra, e ela ficou como? Infrutífera. Olha para cá um minutinho, a gente pode observar tanto na parábola da semeadura, quanto do arado, que houve pessoas que ouviram a palavra, porém havia algo a mais no seu coração. É a questão da semeadura que cai na terra, a semente dá por um momento folhas, a semente até cresce, mas entre ela tinha espinhos. E a Bíblia diz, pelo fato dos espinhos estar junto na semente, no crescimento da semente, essa semente foi sufocada e ela morreu. O que é o espinho? É os desejos do mundo. É os desejos do coração, como a própria palavra mesmo fala sobre isso, a sedução das riquezas, os cuidados desse mundo, onde a palavra mesmo diz que ela ficou infrutífera. Ela não cresceu, ela não deu fruto, ela foi sufocada pelos próprios desejos do coração, os desejos do mundo. O seu passado estava dividindo o coração do homem com a própria palavra. Porque aqui a palavra está dizendo que ao mesmo tempo que a semente foi lançada e por um momento ela até cresceu, e cresceu pouco, ao mesmo tempo no mesmo coração havia espinhos, havia um pouco do mundo. O que significa arar a terra? Aí que chega a questão da coisa. Eu já preguei isso na reunião dos obreiros, eu já falei algumas vezes no culto de domingo. Jesus, ele usa a imagem de um campo sendo arado para deixar como exemplo de como nós devemos segui-lo e imitá-lo. Naquele tempo não existia trator, não existiam as máquinas que existem hoje. E por esse motivo a terra ela era arada por animais. Era usada 2 bois, ou 2 jumentos, ou 2 vacas. Naquele tempo a terra ela era arada por animais. O arado naquele tempo era feito de um galho de árvore em formato de forquilha. Já viu como é que é o guidão de uma moto? Sim ou não? Segura nos 2 lados e aí desce uma haste, não é assim? É a mesma coisa. Eles pegavam um pedaço de madeira em formato de forquilha e eles amarravam corda nesse pedaço de madeira, nessa forquilha, e amarravam numa extremidade no jugo do boi e outra parte amarrava no chifre do boi. E se o boi, ou se era uma vaca, um jumento que não tinha chifre, amarrava nas orelhas. E o boi caminhava, indo em direção à frente, e o homem segurando aquele pedaço de madeira em formato de forquilha, pressionando ao chão, ia abrindo a terra. Quem estava conduzindo o animal, quem estava segurando aquela forquilha, não podia se distrair. Ele não podia olhar nem para um lado nem para o outro, porém devia prestar atenção nos animais. Ele tinha que estar olhando para os animais, ele tinha que olhar para frente, e também no esforço que ele fazia com as suas próprias mãos para que o arado seguisse em linha reta. Vocês já viram um arado como é que é, pessoal? Já viram mesmo? Filma lá no quadro, por gentileza. Para quem não compreende como é que é um arado, está aqui, olha só, está aqui a terra, o campo. Esse campo vai ser arado. Nesse campo aqui vai ser lançada a semente. E o homem, aqui tá o boizinho, né? Vamos lá. Tem 2 boizinhos. Esse boi, atrás vem o homem que vai fazer o arado. Aqui na mão desse homem está a forquilha, que ela é mais ou menos desse detalhe e desce com a parte em que vai abrir a terra. Aqui está a terra. E esse homem tem que vir sempre em linha. Abriu aqui, aí outro já vem lançando a semente. O homem veio para esse lado, depois ele fez a volta. Foi de novo. O outro atrás vem fazendo o quê? Lançando a semente. Já fez a volta de novo. Aí vamos botar um exemplo, que esse homem que está arando, ele olha para trás. Aí o arado não vai sair assim. Quando ele faz a volta e está olhando para trás, o arado vai sair como? Hein, pessoal? Vai sair torto.
Mas ele está com a mão olhando para... E o arado está saindo como? Está saindo torto. Já saiu errado, aqui já não dá mais para plantar semente. Se caberia vários trechos de semente em linha reta, se ele fizesse torto, já não caberia mais 2 fileiras de semente. Ou seja, com a mão no arado, arando a terra, abrindo o trecho em que ele vai semear a boa semente, ele não pode se distrair. Ele tem que olhar para frente. E eu sempre entendi na minha mente, como eu já expliquei, já preguei isso, e não digo que é uma maneira errada, mas do meu ponto de vista foi errado, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, ou seja, eu botei a mão no arado e recuei. Não está falando isso. Está falando que mesmo que eu coloque a mão no arado, mas eu estou olhando estou ali arando a terra e olhando para trás, o caminho está saindo torto. Olhar para trás naquele tempo significava criar um valo torto, ou se desviar da direção justa que estava conduzindo. Mais um texto eu quero que você leia antes da gente entrar na questão. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Olha o que diz Provérbios 4, 20. Olha o que o autor de Provérbios diz aqui. Filho meu, o próprio Deus falando. Filho meu, atenta para as minhas... Atenta para o quê? As minhas palavras, as minhas razões. Inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos. O que o homem ali que estava arando a terra não podia fazer? Deixar de apartar os olhos da terra. Não as deixe apartar dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu... O que é a terra? O coração. Aí diz assim, versículo 22. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede as saídas. Desvia de ti a tortuosidade. Tem Bíblias que diz, desvia de ti o caminho torto. Não tem Bíblia que diz isso aí? Desvia de ti o caminho torto. Desvia de ti a tortuosidade da boca. E alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem diretos, em direção à frente, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os seus caminhos sejam ordenados, ou seja, não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Provérbios está falando justo isso. Aplica os seus olhos no caminho. Não deixe com que o seu caminho, ou a sua boca, através de vãs palavras, entre num caminho tortuoso. Por quê, pastor? Se eu entrar botando a mão no arado e olhando para trás, o que pode acontecer com o caminho, com o coração, com a terra? Ele vai se tornar torto. O que é um caminho torto na mão de um homem que está arando a terra? É a mesma coisa. Pessoas que querem seguir a Cristo, que desejam ser um discípulo de Cristo, estão até com a mão no arado, meu Deus. Estão até fazendo a função de um bom trabalhador, de uma pessoa que tem desejo de arar a terra, mas ao mesmo tempo os desejos do mundo, do passado, as coisas que estão lá atrás, ainda estão envolto do coração dessa pessoa. O que Jesus quer nos ensinar com o arado? Quando Jesus ele cita esse exemplo, ele de imediato imagina essa cena, alguém arando a terra e ao mesmo tempo olhando para trás, porém sem largar o arado. É a questão das pessoas que dizem assim, pastor, eu estou fazendo a obra, mas está fazendo do jeito dela. Pastor, eu estou evangelizando, evangeliza do jeito dela. Pastor, eu estou ganhando almas para Cristo, mas está fazendo do jeito dela. Pastor, eu oro, mas está orando do jeito dela. Está até fazendo as coisas. Pastor, eu prego. Pastor, eu incentivo. Pastor, eu faço tudo isso. Mas faz do jeito dela. Ou seja, é uma pessoa que quer servir a dois senhores. Tanto o reino de Deus, quanto o seu passado. Quanto os seus desejos. O seu ego. Que se você vê pessoas que são destinadas a adorar o seu ego, ela tornou o seu ego um Deus. O orgulho, a imprepotência, a soberba, a arrogância. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus abate o soberbo.
Pessoas que criam Deus dentro do seu coração. Mateus 6,24 mesmo diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí continua: não podereis servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos colocar mão no arado ao mesmo tempo que estamos servindo a Deus, da mesma forma servindo os nossos interesses. Pastor, mas espera aí, eu não posso ter um pouco de interesse do mundo no meu coração? Um discípulo queria apenas se despedir da sua família, e Jesus usa essa parábola. É de qualquer jeito que a gente serve a Cristo, pessoal? Não é de qualquer jeito. Para ver que o caminho é difícil, para ver que o caminho é árduo. A gente sempre fala isso. A salvação é pela graça. E o que significa graça? Salvação não merecida. Eu não mereço ser salvo. Agora que eu sou salvo, recebi a salvação de graça, pela graça, não sou digno da salvação, eu vou ficar de braço cruzado, vou servir a Cristo do meu jeito, do meu interesse, não. Ou seja, quando Mateus 6,24 diz que não podemos servir a dois senhores, Jesus fala claramente sobre se dedicar a um Deus, e muitas das vezes o Deus que criamos dentro da gente como eu acabei de falar, soberba, a arrogância, a imprepotência, achamos que somos melhores que os outros, e Deus abate isso. É um Deus que criamos dentro da gente. Estamos com a mão no arado, estamos fazendo obras, pastor. Mas não acha você que pelas suas obras você vai ser salvo. Mas o salvo tem que fazer conforme a palavra mesmo manda. A Nadab e Abiú também estavam fazendo para Deus. Se a gente for olhar a palavra de Deus em Levítico, capítulo 10, se eu não me engano, quando vai falar de Nadab e Abiú, o que acontece com eles? Eles morrem no altar. Mas eles estavam apresentando no altar de Deus, justo que era para apresentar, um fogo para acender o incensário. Mas a Bíblia diz que era um fogo estranho, não tirado do templo, era um fogo tirado do lado de fora. Eles estavam fazendo para Deus, eles estavam trazendo uma adoração a Deus, mas da maneira deles. A Bíblia diz que na mesma hora, no mesmo momento, caiu fogo do céu e fulminou Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão. Arão era sumo sacerdote e Nadab e Abiú era sacerdote. Arão apresentava os sacrifícios no altar, e Nadab e Abiú passava com o incensário no templo, para que a fumaça fumegasse a oração dos santos. E não foi isso que aconteceu, porque eles trouxeram fogo estranho, mas estavam adorando. Pastor, Deus tem que entender. Malaquias capítulo 1, cabeçalho diz: formalismo dos sacerdotes. Ou seja, como os sacerdotes formavam o culto diante de Deus, a Bíblia mesmo diz, Deus falava para eles: apresentam aos seus governadores, apresentam aos seus magistrados o animal cego, o animal coxo, o animal aleijado, para ver se eles vão ter agrado de vocês. Se eu sou o Senhor, cadê a minha honra para comigo? Ou seja, Malaquias capítulo 1, peso da palavra do Senhor contra os sacerdotes de Israel. Eles queriam fazer do jeito deles. Deus fica 400 anos sem falar com o povo, por causa que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, aquele povo de Malaquias, eles queriam adorar Deus da maneira em que eles pudessem oferecer a Deus um sacrifício, talvez racional ao ponto de vista deles. Receberam justa punição de o próprio Deus durante 400 anos não falar mais com eles. Obviamente, pessoal, ao momento que a gente decidir pela causa de Cristo, algumas coisas na nossa vida ficarão para trás e não farão mais parte da nossa vida. A partir do momento em que a gente assumir um compromisso com Cristo, ser justo aquele que põe a mão no arado e não olha para trás, aquele que coloca a mão no arado e continua o caminho em linha reta, aquele que não tem desejo pelo passado, aquele que não tem desejo de olhar para trás, para ver algumas coisas que ficaram para trás, alguns desejos, que tem gente dentro da igreja, tem homens dentro da igreja, que hoje conheceu até a Cristo, que hoje está até casado, mas ainda sente saudade da ex, sente saudade da amante, sente saudade de beber uma cerveja, sente saudade de tragar um cigarro quando estava nervoso.
Tem gente que era assim. Ah, pastor, no passado, quando eu estava nervoso, eu fumava um cigarro, eu já me aliviava. Não é assim? Talvez hoje, quando ela fica nervosa, ela sente saudade, ela tem desejo de querer fumar um traguinho de cigarro. Ou beber sei lá, a pessoa que era viciada em alguma coisa. Ela está até seguindo a Cristo. Ela está até dentro da igreja, até ouve a palavra, mas às vezes bate à vontade. Não é? É aquela questão que eu sempre, me perdoa o que eu vou falar agora. Me perdoe de coração. Eu sei que tem gente que vai assistir isso de outro lugar, de Santa Catarina, seja onde essas pessoas vão ver. Mas tem gente que vai para a igreja, ela fala assim, Deus me libertou do vício da bebida. Antes eu bebia bebida com álcool, hoje eu bebo sem álcool, né? Cerveja sem álcool. Desejo ainda pela bebida. Não é? Pastor, tem algum mal por isso? Não pelo fato de beber a bebida sem álcool, mas pelo desejo. Pelo desejo. Homens que talvez no passado traíam as suas esposas, no ato mesmo, no ato de relação mesmo, se converteram. Não, pastor, mas eu não faço mais nada, mas aqui é pior do que como se estivesse praticando. Desejo pelo mundo, pelas coisas lá de fora. Ah, pastor, mas eu não consigo, é muito mais forte do que eu. A gente sempre fala isso nas quinta-feiras. Aqueles que oram param de pecar, e aqueles que pecam param de orar. O pecado é muito mais gostoso na vida daqueles que não oram. O pecado é muito mais eficaz na vida daqueles que não têm vida íntima com Deus, intimidade com Deus. Ou seja, obviamente, ao momento em que decidirmos pela causa de Cristo, em seguir a Cristo, algumas coisas ficarão para trás, deixaremos para trás, não farão mais parte da nossa vida. E por esse motivo que recebemos a nova vida e fomos restaurados de nosso passado, é o momento em que temos que se comportar como bons cristãos, que mostrar que o que estava lá atrás, no passado, como disse Paulo, hoje eu considero como esterco, como que para nada se aproveita. Ou seja, como diz o livro de Salmos, capítulo 40, versículo 2, Deus tirou-me de um lago horrível, ou o próprio Cristo me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos sobre a rocha. Quem que é a rocha? É Cristo. Deus me tirou de um lago horrível, Ele me resgatou das amarras do diabo, Deus me resgatou das amarras de Satanás, e me deu vida quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Isaías 43:18 diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Para ver que Isaías mesmo está falando, não podemos nem lembrar das coisas passadas, meu Deus. Nem considerar as antigas. Como eu já ouvi isso de membros da igreja, homens principalmente. Quando eu era do mundo, eu pegava todas. Parece que ele se gloria por isso. Enquanto o salvo olha para o passado dele e sente nojo. E ele fala assim, como eu queria ter conhecido a Cristo muito antes de ter cometido tudo que eu cometi. Não é? Se eu pedir para você levantar a mão, claro que todos vão levantar a mão, mas eu faço essa pergunta para vocês. Quem aqui queria ter conhecido a Cristo muito antes do que você conheceu agora? Levanta a mão. Se você olhar a sua vida, o seu trajeto, de quando você era do mundo, você vai olhar o que Cristo fez na sua vida. Mas você vai falar assim, por que eu não conheci Ele muito antes? Porque não provém de nós, provém dele. Eu com toda certeza falo para vocês, eu imagino o apóstolo Paulo, querendo conhecer a Cristo muito antes, mas tudo é necessário, amém? Sabe por que é necessário você conhecer o mundo? Para você entender que aquilo que você conheceu lá fora é passageiro, mas o que você está recebendo hoje é eterno. Paulo mesmo fala à igreja de Filipos, no capítulo 3, versículo 13, ele mesmo fala, irmãos, quanto a mim, ele fala dele, não julgo o que eu haja ter alcançado. Ele não está falando para a igreja dos Filipos assim, pessoal, eu estou diante de vocês esclarecendo as coisas que eu tenho alcançado na minha caminhada de fé, não. Ele diz, mas uma coisa eu faço, é que eu esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O desejo de Paulo não era mostrar para os Filipos
aquilo que ele tinha, talvez, na sua caminhada de fé, na sua caminhada de cristandade. Falar para eles assim: olha, tudo isso eu tenho conquistado. Não. Ele não chegou para os Filipos e falou isso. Uma coisa ele fazia, que era esquecer das coisas que atrás ficaram. Esquecer, deixar no mar do esquecimento. Pastor, eu era um homem adúltero, hoje não sou mais. Esqueça, você é uma nova pessoa. Pastor, eu era um homem viciado, hoje você é viciado em Cristo. Amém, gente? Amém. Tudo que é do seu passado, faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, mas agora eu prossigo, eu estou avançando ao alvo. O alvo é Cristo, o alvo é Ele. Era isso que Jesus estava falando da parábola, daquele que coloca a mão no arado e olha para trás, tem que avançar para o alvo, tem que andar sempre à frente. Tenho algumas lições para falar para você a respeito dessa parábola, ou desse versículo. Você não consegue arar a terra para trás. Os bois sempre prosseguirão para frente. Você não consegue segurar uma forquilha daquela junto dos bois e arar a terra para trás. Não adianta, pode tentar. Os bois não vão retroceder. Os bois sempre vão andar em linha reta à frente. Se os bois se desviar, foi motivo do condutor. É ou não é? Pastor, mas cadê o meu papel aí? Está ali a terra, você está com a forquilha na mão, alguém vai trazer a semente. Você pode ver que o mesmo que ara a terra, ao mesmo tempo não pode lançar semente, não é? Porque ele está com as duas mãos na forquilha. Se ele soltar uma das mãos, a forquilha se atravessa, já erra todo o caminho. Então um vem abrindo o caminho e outro vem semeando a semente. Você limpa o coração. Você, através da palavra de Deus, começa a jogar no lixo tudo aquilo que não faz parte do reino de Deus, enquanto o próprio Cristo semeia a boa palavra. Você tem, assim como antes de nós entrarmos nesse salão, precisou fazer uma restauração, uma limpeza. Nós tiramos os paranhos, esfregamos o chão, senão nós não entrávamos. É assim com Cristo. Cristo não vai entrar enquanto o coração estiver sujo. Cristo não vai fazer morada enquanto o coração estiver podre, contaminado de rapina, contaminado de iniquidade. Não podemos servir a dois senhores, a própria palavra mostra isso. Não podemos servir a Deus e uma liga no coração. Não podemos servir a Deus e arrogância. Não podemos querer achar que estamos servindo a Deus da maneira correta, enquanto o nosso coração está podre de adultério, podre de arrogância, podre de mentira. Não podemos. Você nunca vai conseguir arar a terra para trás, sempre para frente. Quer retroceder? Você vai ter que largar o arado e aí sim você consegue voltar. Você não consegue voltar com o evangelho junto com você no mundo, não consegue. Ou você prossegue com o evangelho, ou você larga o evangelho e vai para trás. Depois que você coloca a mão no arado, meu amigo, aí não tem mais volta. Não pode voltar com Cristo. Você não consegue ir para o mundo com Cristo. Você não pode continuar na sua vida pecaminosa com Cristo. Não tem como. Ou seja, é impossível trazer o Evangelho de Cristo para o seu passado. Agora, o arado é um instrumento de corte. E ele serve para abrir a terra para plantar a semente. O que Hebreus 4,12 diz? Que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, quando colocamos a mão no arado, coisas na nossa vida serão cortadas, e justo aquilo que nós não queremos. Quando nós colocamos a mão no arado, enficamos o arado na terra, o arado começa a cortar a terra. A Bíblia mesmo diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é muito mais cortante, muito mais afiada do que qualquer outro instrumento, ou qualquer espada de dois gumes. Ou seja, tem coisas no nosso coração que vai ser cortado. Amém? Lembre-se, antes do plantio vem a preparação da terra. O auxiliar pregou algo magnífico nessa quinta-feira aqui, sobre a oração de Elias. Deus respondeu a oração de Elias em 16 segundos. Só que ele falou algo interessante. Antes que Elias fizesse uma oração de 16 segundos, para Deus responder a oração dele, houve antes uma preparação. Houve uma preparação do lugar.
Pode ver que Elias falou assim, olha, vamos preparar o altar, cave ao redor do altar, jogue água, faça tudo isso. Depois Elias faz uma oração de 16 segundos, o fogo cai do céu e consome o holocausto, ou seja, o arado, aquilo que nós estamos fazendo hoje. Lembre-se antes disso. Antes do plantio vem a preparação da terra. Nós não podemos lançar a semente em uma terra despreparada. Não pode. Eu não posso querer achar que a palavra vai entrar no meu coração se o meu coração está carregado de pecado. Não vai, pessoal. Então, como a gente pregou na reunião de obreiros, como Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus como obreiro. Eu não tenho que me colocar. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu quero ser obreiro. E eu vou entrar na obra e Deus vai me capacitar. Não, a Bíblia diz que você já tem que se colocar diante dele como? Aprovado. Antes mesmo de entrar na obra, você já tem que estar aprovado. Ou seja, a mesma coisa com a gente. Como que eu quero ter uma vida piedosa, uma vida com Deus, se a terra a qual a semente vai ser jogada está despreparada? Nós precisamos preparar para que a palavra seja enxertada em nosso coração. Amém? Na parábola da semeadura, a semente que caiu em boa terra produziu bons frutos, porque a terra estava apta para receber a semente. Se você voltar na parábola da semeadura, a semente que deu frutos é a semente que caiu em boa terra. Boa terra. A palavra mesmo diz que a terra estava preparada para receber aquela semente. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Amém, gente? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Pastor, está mostrando que eu sou salvo pelas minhas obras? Não. Foi isso que eu falei aqui, gente? Não. Mas se eu sou salvo, tudo isso vai acontecer na minha vida. Um salvo, por exemplo, ele está com a mão no arado ao mesmo tempo olhando para trás? Pode um salvo ser assim? Não, senhor. Não, porque a Bíblia diz que não é apto do reino. Um salvo pode pôr a mão no arado e falar assim, não, eu não quero mais arar a terra, agora eu quero voltar lá atrás e eu sou salvo, como uma vez salvo, salvo para sempre. Eu vou lá atrás agora, sentar num banquinho e vou ficar de braço cruzado. Não. Como um pastor disse, e eu concordo com o que ele falou, a salvação é pela graça, mas vai nos custar muito caro. Vai custar coisas no nosso coração, vai custar interesses, vai custar prioridades. Qual é a sua prioridade? A Bíblia mesmo fala que aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha por amor a ele não é digno dele. A gente acabou de ler aqui que um discípulo apenas queria se despedir. Eu só quero ir lá na minha casa, Senhor, e falar tchau, pessoal. Não, nem isso Jesus deixou. Claro que há uma metáfora, uma forma figurativa. Claro que se você for fazer a obra, você vai na sua casa se despedir de alguém, mas é a questão das prioridades. O que é a prioridade na sua vida? O reino de Deus ou o reino do mundo? Nós não podemos servir a dois senhores. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte.